E aí pessoal, tudo bem? Sou Antônio Bruno, vou gravar mais um vídeo aqui para o canal do IBE. Dessa vez a gente vai tratar um pouco de protensão. O objetivo dessa aula vai ser mostrar como que você faz para que o TQS entenda que alguns elementos são protendidos, para você em seguida lançar cabos. Porque você não consegue simplesmente lançar os cabos, você tem que marcar os elementos que vão ser protendidos, marcar o pavimento como protendido, etc. Então, assim, o objetivo não é a gente entrar na parte de lançamento de cabos, não é o objetivo de protender de fato a peça. A gente quer começar numa análise inicial para a gente poder saber como que faz para que o programa entenda e a gente entender um pouco da interface de proteção dentro do TQS. Nesse caso, a gente vai utilizar o Laje Pro. Na versão que eu estou utilizando, que é uma versão de estudante que é disponibilizada para todos os alunos da pós-graduação do IBE, é uma versão que você tem até 20 pavimentos e você também tem proteção. Você pode fazer a proteção de vigas no VPro, mas você também consegue fazer dentro do Laje Pro, que é o que a gente vai fazer aqui, beleza? Bom, indo aqui para dentro do TQS. Bom, aqui dentro do TQS, a gente está trabalhando no projeto desenvolvido com os alunos da pós-graduação, nesse caso de um projeto de laje nervurada apoiadas em vigas faixas. E o que a gente vai fazer é protender essas vigas aqui, tá? Então, bom, como que eu faço para que o programa entenda que essa minha viga é protendida, né? De maneira básica, você vai vir na sua viga que você quer protender, você vai marcar em modelo, calcular como viga faixa, para poder você protender dentro do Laje Pro, e em detalhamento, você vai marcar como viga protendida, ok? Então pronto, depois de marcar os elementos que você vai protender, nesse caso eu já deixei marcado e o modelo também já deixei processado para a gente poder já ver os resultados, você vai salvar o seu modelo com as suas modificações, vai dentro do editor de edifício, selecionar o modelo que você deseja protender, você vem em editar, né? Dentro dos pavimentos, os pavimentos que tiverem elementos protendidos, você vai vir em avançado e marcar para calcular com proteção, ok? Então, depois que você faz isso, depois que você marca todos os elementos, incluindo lajes, a laje você só precisa ir lá na parte de detalhamento e marcar como protendido, você edita o modelo, os pavimentos que são protendidos, você marca lá, e aí você processa o seu edifício, faz um processamento, né, somente esforços mesmo, tá? Somente esforços. Nesse caso, meu modelo já está protendido, todos os elementos que eu quero já estão marcados como protendidos, e aí o que eu faço é vir aqui em pavimento, o meu modelo já está processado, venho no pavimento que eu quero protender, aqui no TQS Lajes, abro o editor de lajes protendidas. Quando eu abro o editor de lajes protendidas, veja que não tem nada demais, né? Eu vejo basicamente a minha forma, meus elementos estruturais. Aqui, geralmente, ele vem com as nervuras desmarcadas, tá? Ele vem assim. Então, você pode vir aqui na aba Geral, Parâmetros, você pode ligar as suas nervuras, você pode ligar os títulos de lajes, etc, tá? Outras informações você pode habilitar aqui. No caso, não são informações úteis para a gente pode, como vai protender viga, né? A gente pode ligar aqui o título e dimensões das vigas, para a gente saber, por exemplo, que essa viga tem 120 por 25, tá? Então, vamos conhecer um pouco dessa interface aqui do Laje Pro. Você tem todas as interfaces que a gente já viu na interface de modelagem, né? Aqui, editar, exibir, desenhar, blocos, modificar e cotagem. Em geral, você tem as informações aqui para lançar os cabos, para verificar os diagramas, para, enfim, fazer outros tipos de verificações, certo? Aqui em planta, a gente consegue lançar as RPUs e as RTS. A gente consegue alterar, verificar, enfim, calcular o hiperestático. Mas de maneira simplificada, o que a gente vai fazer aqui na planta? Nesse projeto específico, a gente vai protender só vigas, né? Quando a gente vai protender só vigas, a gente não precisa lançar uma RTE, porque quando o programa discretiza as vigas, ele discretiza em uma barra só. Então, você só lança a RPU, com o tamanho da sua viga, né? Essa RPU é o que eles chamam de região de proteção uniforme, que é a região que vão ter ali os cabos concentrados, né? Onde você vai ter os seus cabos. E a RTE é a região de transferência de esforços. A RTE é como se fosse uma área de influência dos seus cabos, de uma RPU, beleza? Então, como eu só quero lançar a RPU, eu vou vir aqui em definir dados, depois criar, certo? Mas só para complementar, a gente vai ter ainda
a aba de elevações, que vai servir para a gente fazer o traçado dos nossos cabos. E aqui a pasta de cabos, né? A aba de cabos, você vai conseguir gerar, você vai conseguir editar, você vai conseguir fazer cotagens, visualizar, né, um 3D desses cabos, enfim. Mas basicamente, o que a gente vai se concentrar? A gente vai se concentrar no geral, planta e elevação, tá? Aqui em geral, em planta, eu consigo lançar RPU, como eu disse. Por exemplo, como eu marquei essa minha viga como protendida, eu vou criar uma RPU com a dimensão de 120. Então, eu venho em dados, defino a minha RPU como 120. E aqui, ó, você tem como definir a inserção da sua viga, se vai ser pelo centro, à esquerda, à direita, e por onde os seus cabos serão puxados. Se serão à esquerda, à direita, se vão puxar pelos dois lados, ou se vai ser alternado, né? Um cabo vai ser puxado por um lado, um cabo vai ser puxado pelo outro, e vice-versa, e assim vai, né? Mas nesse caso, a gente pode puxar todos por um mesmo lado aqui do nosso pavimento, tá? Vou dar um OK, e aqui em criar, eu consigo lançar a minha RPU no elemento que eu marquei como protendido. Então, cliquei em criar, vou agora clicar aqui no meu teclado, né, em A e depois em M, porque eu quero pegar um ponto auxiliar sendo o centro dessa minha viga, tá? Com o Shift pressionado, eu tenho o ortogonal ligado, venho aqui para essa face, levo até a outra face da minha viga, com o botão direito inserir, né? Encerrei a inserção aqui da minha RPU. Com o duplo clique, eu consigo ver o traçado que o TQS já gera automaticamente. E aí ele sempre vai gerar esse traçado, um traçado inicial, mas que, claro, né, a gente vai ter que ajustar para as nossas necessidades. Só para vocês verem, se de repente eu lançar uma RPU num elemento que eu não marquei como protendido, ele não vai me mostrar os esforços. Vai dar erro, porque aqui é um editor de elementos protendidos, né? No caso, de lajes protendidas ou vigas faixas, né? Que também, a gente pode também protender vigas altas aqui dentro, tá, pessoal? É a mesma coisa, a gente vai basicamente marcar a nossa viga como uma viga faixa para que ele traga essa viga aqui para o Laje Pro, ok? Então, se eu quiser inserir uma mesma RPU aqui, vou criar a RPU, como ela tem a mesma dimensão, já puxei a informação com a dimensão correta, A, M, seleciono o ponto médio da minha viga, A, M, e aqui eu insiro a minha RPU. Nesse caso, não vai funcionar, né? Por quê? Ele não consegue sequer abrir essa RPU. Por quê? Porque eu não marquei essa viga como pretendida, então não faz sentido lançar uma RPU nela, tá? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir lá no modelo, marcar como pretendida e reprocessar o meu edifício para poder eu editar essa RPU. No caso, eu vou deletar, né? E aqui a gente vai trabalhar agora um pouco de maneira inicial, mas sem entrar em muitos detalhes, em como que você consegue, né, de maneira básica, criar um traçado de cabos aqui. Bom, aqui nessa parte você tem como visualizar esforços e tensões, que a gente não vai entrar a fundo nesse momento, mas que é abordado no módulo de proteção dentro da pós-graduação do IBE, tanto um pré-dimensionamento, né, com cálculos manuais, cálculos simplificados, que você consegue estimar e chegar num bom resultado de quantidades de cabos a ser utilizado em um elemento estrutural, como também na parte prática, né, que é desenvolvida pelo Enzo Portela, a parte teórica ali com o Helder Martins e a parte prática com o Enzo Portela. Ele mostra como que a gente faz todo um traçado, né, como que técnicas para a gente poder solucionar questões de tensões, né, enfim, manter a nossa viga dentro de um estado de tensões equilibrado para que não venha ocorrer problemas dentro seja no ato da proteção, seja, né, em serviço, tá? Bom, como que eu posso editar esse traçado aqui? Eu vou mostrar apenas alguns comandos. Como eu disse, não é o intuito da gente detalhar mesmo a proteção, mas só para a gente poder conhecer um pouco também da interface. A gente tem, basicamente, esses comandos aqui para criar, né, perfil, para editar. Por exemplo, eu pego um perfil desse, a primeira coisa que eu faço é deixar ele zerado, porque eu vou editar ele manualmente. Então, eu venho em excentricidade em faixa, clico nas duas extremidades aqui do cabo e dou 0, Enter, Enter. Ele deixa o traçado zerado, certo? E depois, eu clico nos pontos de máximo e mínimo através da excentricidade num ponto. Então, por exemplo, digamos que o meu ponto máximo seja 5, né? Eu clico no meu apoio, que aqui é o programa, né? Mostra pra gente os apoios como sendo esses elementos aqui embaixo. Clico no apoio, 5, Enter. Clico no apoio, 5, Enter.
clico no apoio 5, Enter. Então, designei aqui os pontos de máximo. Em seguida, eu faço os pontos de mínimo. Digamos que estão no meio do vão, né? Aí eu clico ali na excentricidade no ponto novamente. Com M, marco aqui o centro desses apoios, boto menos 5. A mesma coisa eu faria para esse vão. Menos 5. Enter. Veja que nesse caso você realmente precisa usar números positivos para as ordenadas acima do CG e números negativos para ordenadas abaixo do CG da peça, tá? Com esses pontos definidos, eu viria aqui, utilizando o comando de transição parabólica, eu iria definir as minhas curvas, né? Eu iria clicar sempre no ponto maior para o ponto de menor ordenada, então eu iria clicar naquele e depois nesse. Com o botão direito ele faz a minha curva. A mesma coisa eu faria para o restante aqui do meu traçado, né? E aí veja, eu já tenho um traçado praticamente feito. Aqui no final eu posso fazer uma excentricidade em faixa, clicando no ponto maior, no ponto menor e só dando Enter, né? Porque ele vai perguntar aqui, ó, valor da excentricidade inicial, que foi o primeiro ponto que eu cliquei, 5, Enter. Valor da excentricidade final, 0, Enter. E aí ele cria uma reta. Você pode fazer de uma outra forma também, né? Eu estou simplesmente fazendo de um processo simplificado aqui para a gente poder entender como que faz esse lançamento. Mas você poderia utilizar também uma transição parabólica aqui, por exemplo, certo? Então veja, os comandos principais que você vai utilizar aqui no lançamento de cabos são esses 3, tá? Porque você consegue definir os pontos máximos, você consegue definir uma excentricidade em faixa para um trecho reto, né? E você consegue fazer as parábolas aqui, definindo as curvaturas, né, do seu traçado de cabo. Beleza? Bom, era isso. O objetivo dessa aula era realmente a gente iniciar um pouco no estudo de proteção do TQS, como que a gente consegue modelar isso aqui dentro da nossa ferramenta computacional que a gente tem para modelagem de edifícios, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o nosso canal aí no YouTube, deixem comentário, like, como uma forma de feedback, para a gente saber que vocês estão gostando. E, enfim, é isso. Até a próxima.